Fala pessoal, tô aqui de volta com outro vídeo. Hoje vai bater um papo sobre ângulo de injeção ou ângulo de fase de injeção. Qual o conceito disso e para que serve, tá? E quais são as diferenças que se dá no motor. Vamos lá. Então pessoal, basicamente, ângulo de fase de injeção ou ângulo de injeção é o ângulo em graus de virabrequim, né, da curvatura de virabrequim, que vai ter o pulso de combustível do bico. Então, ou seja, é como se fosse o ponto de ignição. O ponto de ignição é um ângulo também, é um ângulo da centelha. Então, quando tem um ângulo do virabrequim, é dada a centelha no caso da ignição. E no caso do ângulo de fase de injeção, é o ângulo do virabrequim, que a injeção vai dar o pulso de combustível, no qual você definiu lá quantos milissegundos, mas é o momento que entra o bico, beleza? Então, mas para entender legal o conceito do porquê existe isso, qual a finalidade disso, a gente tem que voltar lá atrás nos carburadores. Pois é, como é que funcionava no sistema de alimentação de carburado? Tínhamos um motor, né? Tem aqui uma ilustração de um motor cortado, né? Que tem um pistão, virabrequim, a válvula de admissão, escape, coletor de admissão, coletor de escape, beleza? E tinha um carburadorzão desse aqui bonito, aqui em cima, no coletor de admissão, certo? E o que acontecia? A válvula de admissão se abria, começava a descer, nisso o pistão começava a descer, né, o virabrequim puxando ele para baixo, criava-se um vácuo, uma sucção aqui, que ele arrastava ar da atmosfera aqui fora para dentro do motor, e nesse caminho que o ar passava, ele passava no difusor aqui dentro do carburador e arrastava combustível com ele, né? Então, um carburadorzão aqui em cima, digamos carburador aqui, vinha o combustível, né, pelo coletor todo aqui, e enquanto o pistão está descendo, vinha entrando combustível aqui dentro do cilindro. Quando o pistão chegava lá embaixo, tem ar sendo arrastado, né? Fica a inércia vindo, com aquele efeito chicote que a gente já falou várias vezes. Vem ar descendo ainda e a válvula vai e fecha. Nesse momento que a válvula fecha, ainda tem ar combustível sendo arrastado aqui. E é jogado aqui na cara da válvula, né? Bate aqui na válvula, fica um monte de combustível emulsificado aqui naquele efeito ping-pong que a gente já falou aqui, dentro do coletor. E aguardando o próximo ciclo, né, vai ter combustão, vai ter tudo mais, e o próximo ciclo para abrir a válvula novamente aqui, para arrastar o ar totalmente novamente de novo, já vai ter um monte de combustível emulsificado aqui no coletor na cara da válvula. Entendeu? E quando ele começa a arrastar, primeiro entra esse combustível todo está emulsificado aqui para depois começar a arrastar do carburador. E é por isso que é muito importante os carros carburados ou monobico ter o aquecimento do coletor, não trabalhar com ele frio, porque senão o combustível que fica aqui dentro não fica vaporizado, ele começa a ficar em estado mais líquido, começa a escorrer pelo cilindro, pelas paredes do coletor, né, desculpa, e começa a entrar em estado mais líquido no cilindro, que não é bom, tá? Mas enfim, isso é o carburado. No caso da injeção, é um pouco diferente. Você pode reparar que os carros injetados com multiponto, né, que é um bico para cada cilindro, não tem aquecimento do coletor. Geralmente até de plástico, né? Então, por que trabalha diferente? Aqui em cima, na cara do coletor, tem só uma borboleta, a TBI, né? Ela não faz nada sozinha, ela só abre e fecha. E na cara, aqui no final do coletor, apontado para a válvula, tem um bico injetor semelhante a esse aqui, é um exemplo que eu peguei aqui, que fica apontado aqui. Aí quando ela dá o pulso, o combustível já entra aqui, até a sucção do pistão, a mesma sucção no caso do carburador, a válvula aberta e ela já pulsa combustível aqui, ó, já na cara da válvula, já jogando dentro do cilindro. Então, novamente, o ângulo de fase é a tentativa de uma sincronização. De sincronizar o tempo de pulso de bico com o tempo de abertura de válvula. Você está conciliando dois momentos, né? Basicamente esse é o ângulo de fase de injeção. Os comandos de admissão geralmente tem um ressalto com um sensor apontado para ele, né? Para quê? Para que a injeção tenha o parâmetro da posição do comando de válvulas para saber qual a posição do comando para fazer o pulso. E nas injeções mais antigas, né, tanto programável quanto originais, é um tempo fixo. Esse aqui é um tempo fixo determinado ali. Só que mais para frente foi visto que
você ter um tempo, né, que seja, como eu posso dizer, variável, de acordo com as condições do motor, seria melhor para o motor. Você teria um motor mais eficiente, poderia ter um motor mais econômico em algumas situações e mais potente em outras, que é tudo que todo mundo quer, né? Então, nasceu o ângulo de fase de injeção. E o cenário seria mais ou menos o seguinte: temos o ciclo Otto, né? Para quem não sabe, o ciclo Otto são 4 tempos, né? Que nesses 4 tempos o virabrequim dá 2 voltas. É uma volta para fazer a admissão, desce pistão, sobe, comprime, e depois tem mais uma volta que é a combustão e a descarga, né? Então, ou seja, tem 2 voltas de 360 a 720 graus, né? 20 graus. Beleza? Então, mas o importante aqui pra gente é só a primeira volta, né? Que é a hora da admissão, que é a hora que a válvula de admissão está aberta. Então vamos supor, por exemplo, se eu tenho um comando aqui de 260 graus, e no nosso exemplo, para simplificar aqui, que não é assim que funciona, mas para simplificar, digamos que ele começa a abrir a válvula de admissão no momento zero do ponto morto superior, eu vou ter aqui um comando que vai iniciar aqui em cima, no 0 grau, vai fazer aqui, ó, 90, 180, 260 graus aqui, vai terminar aqui. Então, ou seja, o comando vai ter 260 graus de funcionamento e depois vai ter 420 graus dele girando sem atuação da válvula de admissão. Então, ou seja, é o tempo que teria para o próximo ciclo. Então a gente teria que pulsar aqui o combustível nesse tempo de 260 graus, né? Só que a gente está falando de 2 momentos que são muito diferentes. Por exemplo, primeiro que a gente está vendo o tempo de abertura da válvula em graus. E a válvula não abre instantaneamente e fecha instantaneamente. Ela tem a abertura, a permanência dela no levante máximo e o fechamento. E assim como o bico, ele não é instantâneo, pulsa e volta. Não, ele tem a abertura, a formação do leque, a permanência do leque e o fechamento, que o fechamento ela traz o combustível ainda. Então, ou seja, são momentos variáveis, além do que, quanto mais rápido o motor girar, mais rápido vai ser, o motor vai girar e vai passar esses 260 graus. Então a válvula de admissão vai abrir e fechar mais rapidamente. E o combustível, o bico injetor, quanto mais carga e mais rotação você tiver, mais tempo ele vai ter que ficar aberto para mandar combustível, porque o motor vai consumir mais combustível, então o pulso de bico vai ser maior, né? Então, ou seja, ele vai demandar mais tempo para fazer o trabalho dele, e em contrapartida a válvula vai ter menos tempo aberta, porque o motor está girando cada vez mais rápido. Então o tempo do bico atuando em cima da válvula vai diminuir. Entendeu a necessidade da coisa? Se for, né, ilustrar aqui, mais ou menos seria isso. O tempo, abertura de válvula, 260 graus. E nesses 260 graus, tem que ter um tempo de pulso de bico, que pode ser pequeno, pode ser grande. Depende da carga do motor, do bico que está no carro, do combustível que esse carro precisa, do combustível que esse carro está usando. Entendeu? O álcool vai consumir mais, o gasolina precisa de menos tempo, o metanol precisa de muito mais. Então, ou seja, é isso que você está tentando sincronizar, né? Por isso nas injeções antigas era um tempo fixo, era muito mais fácil, né? Mas você mexendo aqui, você consegue melhorar bastante o funcionamento do motor. E você sente muito quando o tempo de fase está errado, por exemplo, quando o carro não tem uma lenta suave. O que é lenta suave? Você bota, para do lado do carro, você fica ouvindo aquele barulhinho. Certinho, carro na lenta. Sem cair rotação nem nada. Quando tem alguma coisa que está fora do eixo, né? Por exemplo, o cara trocou, o caso agora, o cara trocou o bico, mas o carro não aceitou bem aquele bico porque o tempo da injeção não está legal. O tempo de fase, né? Não é o tempo nem de pulso. A sonda às vezes está boa, mas o carro não funciona liso. O carro funciona tum. Esse tum, esse explosãozinha que você ouve depois, descompassada, é porque alguma região aqui do combustível que foi pulsado está queimando em um momento que não era para queimar, um momento atrasado depois de todo mundo aqui. Então começa a dar estourinhos no escapamento. Então por isso, todo esse troço que a gente está falando, que a gente deve mudar isso, principalmente quando a gente muda bico, quando faz muda a pressão de bomba, que o bico vai trabalhar diferente, muda o comando de válvulas, etc. E esse timing da entrada do bico,
do momento do bico é calculado de 3 formas diferentes. Ou é calculado no momento de abertura da válvula, né, conta a partir daí, ou da metade da abertura da válvula, que seria aproximadamente o levante máximo da válvula, ou o que é o mais comum, que a maioria das injeções trabalha, que é pós-fechamento da válvula. Aí ele vai contar, né, para fazer o próximo ciclo, né? Que você vai encontrar nas injeções que é esse formato, geralmente esse formato aqui é BTDC, que é antes do ponto morto superior, né? Basicamente essa tradução. Só que a parte ingrata da coisa é o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Existem formas de você calcular isso aqui. Tem um cálculo, você consegue ver, só que é muito ingrato e não vale nem a pena você esquentar a cabeça com isso. Por quê? Primeiro, você tem que ver quantos graus exatamente sua válvula começa a abrir ou fechar totalmente que você vai fazer o cálculo, né? Geralmente no cálculo, no momento de abertura tem um cálculozinho que você tem que fazer, né? No fechamento você é mais tranquilo. Por isso que a maioria das injeções trabalha com fechamento. Mas, então você tem que saber exatamente o momento que a válvula começa a ser acionada em graus do virabrequim. Primeira coisa. Então isso já depende do enquadramento do seu comando, depende do seu comando, né? Se você mudar qualquer coisa já era, perdeu a referência, né? E 2, que você vai fazer um cálculo, só que pode chegar no valor lá, eu vou botar o 280 aqui, chegar no valor legal pro seu carro, 280, pum. Se você trocar o bico, é diferente. Se você trabalhar com outra pressão de bico, vai mudar também. Se trabalhar com uma mistura de combustível, um E40, um E50, ou então só com álcool, só com gasolina, você estava trabalhando com outra coisa, já muda também. Se você pegar o mesmo motor do seu amigo todo igual, só que tem a diferença do coletor, tem a diferença do bico, já não significa que esse valor será exato. Então, ou seja, você vai estar calculando, fazendo cálculos de cálculos para tentar entender onde você vai conseguir chegar, e não vai significar que aquilo vai funcionar. Você pode botar no carro o cálculo perfeito, pum, e o carro não aceitar legal. Que vai ficar dando aqueles estourinhos que eu acabei de falar aqui, por exemplo. Você não vai sentir que não está progredindo bem, não está tendo uma combustão legal, por mais que a sonda esteja perfeita. Então, o melhor mesmo é você ir no testômetro, né? Mas o conceito disso aqui é fácil de entender e é fácil de você chegar num valor legal. Não é só como eu falei, não precisa, você não vai ter grandes ganhos com isso aqui. O valor bom para o valor ótimo, a diferença é mínima, não vai dar 4% de diferença, entendeu? Aí muitas das vezes você não sabe se a diferença de uma curva e outra é porque foi uma margem de erro do dino, ou se foi porque uma temperatura está diferente, o óleo estava mais quente, ou a admissão estava mais fria numa puxada e outra, sei lá. Entendeu? Então é uma coisa bem pelo, né? Pelo, podemos dizer assim. Mas a ideia é a seguinte, você vai regular 3 momentos diferentes, que é o momento. Vou botar com a curva de torque aqui, que estava aqui, acabou a bateria da câmera, tem que fazer de novo. Por exemplo, uma curva de torque aqui, pronto, é uma curva de torque. Você vai ter que pensar em 3 momentos diferentes, que é lenta, baixa, você vai pedir um acerto, para ter, por exemplo, economia, que é o que a gente visa nesse momento. Vai ter a rampa e pico de torque, vai ter um outro acerto. Geralmente você vai pedir muito mais adiante nesse momento aqui, né? Eu vou tentar explicar mais ou menos rapidinho por quê. E depois disso, geralmente você vai ter um outro valor aqui que é menor do que a rampa. Por quê? A gente falou que depende muito da quantidade de combustível que vai ser pulsado para o motor, correto? Quanto mais combustível o bico vai ter que pulsar, mais tempo ele vai ficar aberto e, consequentemente, ele vai depender mais do tempo da abertura da válvula, porque ele vai ficar mais tempo aberto. Então, quanto mais tempo ele ficar aberto, menos tempo ele tem para conseguir pegar a válvula e jogar o combustível dentro do cilindro, correto? Então, geralmente, nesse momento aqui, que já passou o pico de torque, geralmente você vai secando combustível, vai pedindo menos combustível. Por mais que o motor está ficando um pouco mais rápido, né, que geralmente é quase final de giro ali, uma rotação maior, mas ele está pedindo menos combustível, menos comida, então você vai secando. Se você for ver a curva que vai ficar, né, do ângulo de fase, não é muito diferente do que é a curva que você vai fazer de um mapa de combustível. Vamos lá, e qual seria a ideia aqui? Basicamente, é o seguinte, nesses momentos aqui de baixa e média carga, né, baixa e lenta, lenta do carro e rotações bem baixinhas com pé leve, tudo aqui está acontecendo bem devagar.
E a quantidade de combustível que você tem que pulsar é bem pequena, né? Então, geralmente o adianto que você tem que fazer para fazer o pulso aqui é bem baixinho. Você tem que pulsar com a válvula aberta praticamente. Por quê? Porque ela está aberta, ela vai ficar muito tempo aberta, o combustível vai ser só um pulso. Então, dá tempo de pulsar e ser eficiente aqui e jogar combustível aqui. Contudo, conforme você vai dando carga, o motor vai pedindo comida e vai subindo o giro, você tem que ir adiantando os valores, né? Botando mais tempo adiantado, porque vai ser, como eu falei, vai ser mais tempo que pulso combustível. E você pulsar aqui, já começar a pulsar com a válvula fechada, tem seus benefícios também. Por exemplo, quando você joga aqui o combustível aqui, ó, nessa região toda aqui, o combustível está gelado e tudo aqui está quente, que o motor está trabalhando quente, você causa uma vaporização do combustível aqui. O combustível vai bater na válvula, né? Aqui é o duto da válvula. Pô, meus hidrocones estão cada vez piores. Esse aqui. O combustível vai bater aqui, tudo quente, e vai vaporizar. Então significa o seguinte: ele vai sugar calor de toda essa região aqui da válvula, que vai estar fechada, vai vaporizar, quando ele vaporiza, quando você joga uma coisa para vaporizar assim, no momento que ele vira vapor, ele absorve o calor do objeto que você está jogando, que está quente, então ele vai subir o calor e vai conseguir deixar o ar aqui mais denso, né? E o combustível já vaporizado. Quando a válvula abrir, você vai ter uma massa de combustível maior aqui, porque vai estar menos quente, e o combustível já vaporizado vai entrar aqui dentro, emulsificando melhor. Entendeu? Isso quando você está botando o carro para andar, né? E além disso, né, tem o seguinte: como aqui está ficando mais denso, você está jogando mais para ficar mais frio, vaporizando tudo ali, vai ter diferença de pressão entre aqui e aqui maior, então vai ter eu posso dizer, uma sucção melhor aqui, porque aqui do lado você tem a pressão, né, atmosférica empurrando para dentro aqui, né? E aqui você tem a sucção do motor. Se você está aumentando essa pressão aqui, que é basicamente como é que funciona o sobrealimentado, você vai conseguir ter uma sucção melhor, vai vir mais ar, né? Só que não é nada absurdo, como eu falei, é pouca coisa, né? Geralmente o álcool, por isso que o álcool consegue ser melhor nisso aqui, consegue ter esse poder melhor, né? Que o álcool absorve mais calor, ele é mais frio. Então, ou seja, você vem adiantando os valores até aqui, que é onde começa a parar e pedir comida, e geralmente você vem caindo ou mantém o tempo de injeção, tá? Como é que você vai fazer para regular isso sem cálculo? Pô, você falou que não precisa fazer cálculo? Deixa eu pegar outro hidrocor que já está cada vez pior aqui. Como é que você vai fazer isso sem cálculo se eu não vou saber? Cara, isso depois que você acerta o carro está acertado, você vai chegar no valor lá, né? Por exemplo, vamos botar aqui, tem depois do fechamento de válvula, tem a abertura da válvula, tá? Eu vou falar aqui um exemplo que serve tanto para abertura de válvula quanto para fechamento, só para vocês entenderem o conceito, tá? Por exemplo, o valor análogo aqui. Se eu começo com 10 aqui na lenta, 10 graus, que não é. Se for fechamento de válvula, você vai ter, como eu falei, 280, 300, 240, vai ter valor bem mais alto do que a abertura de válvula. Então eu vou fazer valor... Exemplo, só para a gente entender o conceito. Se você trabalha com 10 graus de adianto para lenta e o carro tá bom, não tá ruim, tá dando esses pipoquinhos que eu tô falando, você vai lá, aumenta um pouquinho mais. O carro ficou bom, beleza. Então você deduz isso aqui, você vai aumentando 10% para cá, bota 25% para ver. O carro ficou bom? Pô. Aí você dá outra puxada. A gente está falando de dinamômetro, como eu falei, a diferença é bem sutil. Você não vai sentir muita coisa diferente. Pô, ficou bom, bota 30. Eita, meu Deus do céu, eu tô errado. Bota 30. Ficou bom, bota 35. A gente está ganhando 1 cavalinho, 2 cavalinhos, meio quilo de torque. Pô, tá ótimo. 35. Pô, igualou ou perdeu. Volta a 30 e é o seu melhor valor. Depois você vê essa região aqui também. Você pode fazer ou por parte, né? Tem dia que aceita você puxar metade, você não precisa puxar até o final, então você pode ir fazendo por parte, né? Ou você faz uma puxada, faz outra puxada, vai registrando tudo no log, vendo as curvas, e depois você vai vendo lá todas as curvas no Dino e ver qual a região que você perdeu, qual a região que você ganhou e botar os valores. Só que é melhor você fazendo por parte para você não se perder, porque às vezes você vai lá, 5 puxadas diferentes para chegar no valor e, pô, qual o valor que tá aqui que eu não puxei? Não lembro. Entendeu? Então, se você for fazer assim várias puxadas seguidas, você vai lá e bota tudo 100, tudo 200,
tudo 300. Depois você vai vendo, aí você não consegue se perder, entendeu? Como eu falei, não esperem grandes mudanças nisso aqui. Se o carro já está com um acerto legal, o carro está se comportando bem já, então a diferença não vai ser muito grande. Porém, se tiver com um acerto muito errado, né, nesse quesito aqui de ângulo de válvula, vai dar diferença, você vai sentir, perceber tanto, inclusive no ruído do carro, que ele está se comportando melhor, tá? Só porque você mudou o ângulo. Mas isso se tiver muito errado. Se tiver bom já o acerto, a diferença é mínima, tá? Mas é um ganhozinho que você dá. Só tem que ficar ligado o seguinte, que nessas puxadas que você está dando, mudando isso aqui, como você está trabalhando aqui com temperaturas diferentes, eficiência volumétrica diferente, que vai entrar um ar menos quente, quase sempre mudando o tempo de pulso, então está jogando mais ou menos combustível para fora na lavagem do cilindro, a sonda vai mudar. Tá? Então você pode ser que a sonda comece a ficar muito pobre e você não perceba. Tá? É isso. Acho que passamos todo o conceito aqui sobre ângulo de fase de injeção. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.